Quero sustentar Deus minha gratidão por poder retornar a esta casa. Pastor Fábio, sua digníssima esposa, todos os obreiros que aqui nessa casa militam, que Deus possa abençoar. Louvor abençoado, Deus abençoe. João, revelo aqui, Deus abençoe. Eu acho que está com um retorno. Glória a Deus. Está, tá? Verso 21. Os que acharam tiram graça de Deus. Graças a Deus. Marcos capítulo 5, verso número 21. E você vai repetir comigo alguns versos para que a gente possa estar gravando alguns conceitos que eu vou tratar aqui, tá bom?
Senão eu ia me enrolar todo, né? Isso aqui é igual pit stop. Para o carro, eles vão lá e trocam a roda. Amém ou não amém? Quem está mesmo, diga amém. Então, como iremos entoar uma canção sagrada em uma terra estranha? Qual é o princípio? Tem lugares que Deus é digno de estar lá, mas tem outros que não, porque Deus não quer estar em lugares que pessoas não adorem. Ele quer estar em lugares que pessoas o reconhecem. Eu vou repetir: Deus não quer estar em lugares em que as pessoas não o adorem, mas Ele quer estar em lugares onde pessoas o reconhecem. Então eles pedem a Esdra, que significa ajuda. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer, e se você ler em casa, você não vai ter noção do que o texto está dizendo. E todos que podiam entender, ou seja, quando fala todos que podiam entender, está falando justamente da idade, 12 anos para meninos e para meninas. Nos dias atuais, 13 anos para meninos. Então, com 12 anos, todo judeu, ele passa pelo Bar Mitzvah, e a partir daí, ele tem que ter o seu compromisso com Deus. No capítulo 4 que nós lemos, no verso do capítulo 4 que eu comecei citando, de Lucas, verso 16, diz que Jesus está com 30 anos de idade. Então pega isso aqui. Primeira coisa que Lucas está dizendo, ele está no mesmo lugar que sempre estiver. E aí? Não é o lugar que define, mas é o tamanho da profecia. Pega que é profético. Alguém já entendeu? Eu repito, o lugar não define, mas a profecia define o lugar que você chega. Então levanta as mãos. O ambiente pode até ter negatividade, mas quem colocou você nele é positivo. Pega que é profético. A profecia te leva para onde o lugar não te leva. Diga para o a profecia é maior do que o lugar. Amém ou não amém? Primeiro, ele está no mesmo lugar. Segunda coisa que Lucas está dizendo, ele está com 30 anos. Fala comigo, 30 anos. Idade profética. Pega que é profético. Quando chegar no dia, no tempo, na hora, ninguém para. O quê? O que Deus prometeu na tua vida. Vou repetir. Quando chegar o dia, a hora e o tempo, ninguém para. Por quê? Isaías vai declarar: nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida prosperará. Pastor, e os fofoqueiros? Também tem para eles. Nenhuma língua que se levanta contra a tua vida em juízo continuará. Então eu profetizo: se Deus prometeu o tempo da profecia, não tem quem para o que Deus vai fazer na tua vida. Eu quero liberar a primeira profecia, janeiro profético. A partir de hoje, Deus vai começar a liberar algumas profecias sobre a tua vida. Diga para 2 ou 3 que estão ao seu lado, fala: esse ano 2023, por mais que pareça ser pior ano, Deus vai fazer coisas grandes. Porque Deus não depende de quem está fora governando para fazer coisa grande aqui dentro. Deus depende de quem ele fez profecia. Então pega, que é profético. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, te santifiquei e esta só te dei. Diga para o seu irmão: a profecia te leva aonde a conexão não leva. Terceira coisa para você entender, no verso 16 ainda, do capítulo 4, que é a introdução, ele vai dizer: o rolo vem para as suas mãos. Repete comigo: o rolo vem para as minhas mãos. Você já percebeu que rolo nunca vem para a mão de gente que é enrolada? Pastor, por que não acontece comigo coisas que acontecem com outro? Porque está enrolado. Quando o rolo vem para as mãos de Jesus, a Bíblia diz: e abriu. Porque rolo é para quem desenrola. Diga, meu irmão, rolo é para quem desenrola. Vai, não porque tem opção que fala: rolo é para quem desenrola. Por que você não tem grandes carros? Porque está enrolado. Por que não tem grandes posições? Porque é enrolado. E aí, pastor? Desenrola. O rapaz aceitou Jesus antes da palavra. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou antecipando o que eu vou fazer, porque Deus vai antecipar o que vai fazer. Você está entendendo ou não está entendendo? Então diga para o seu irmão: quem se adianta governa. E aí a Bíblia vai dizer que quando ele abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. Qual é o capítulo, pastor? Isaías 61. Só que tem um porém. Nós estamos falando de rolo. Dentro da sinagoga tem um armário que nós chamamos de sacrário da Torá. Ali fica depositado os rolos. Quando o Razan, que é o assistente, ele pega o rolo, ele vai pegar o rolo, que geralmente dentro da sinagoga, para você entender, existe um momento que faz a leitura da Paraxá, que é a Paraxá Hashavua, que é a grande porção.
Mas existe o pequeno momento, que é chamado de Haftarah. É quando qualquer judeu que já tem os seus 12 anos pode fazer uma leitura de qualquer texto. Agora Jesus está no lugar certo, com a idade certa, o rolo é certo, e o capítulo é 61. E qual é o capítulo? É Deus dizendo, do capítulo 1 até o 59, ou até o 60, eu pulei para abrir o capítulo da sua vida. Levanta as tuas mãos. Esse ano não vai ser capítulo errado sobre a tua casa. Deus está colocando o capítulo certo na tua vida. Não é você que vai fazer ele se abrir, é o céu que abre na tua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar boas novas quebrantadas. É Deus dizendo, no tempo certo, na idade certa, no lugar certo, eu abro o capítulo certo na tua vida. Pega que é profético. Esse ano, alguns capítulos proféticos vão se abrir sobre a tua vida. Vou repetir isso aqui para alguém. Esse ano, alguns capítulos proféticos se abrirão sobre a tua vida. Deus fecha algumas coisas, mas para romper outras. Olha o que o irmão diz para ele: esse ano Deus vai abrir. Se ele reagir é porque ele pegou a palavra. Escuta agora para você dar um glória meio azedo. Para entender, o texto vai dizer, pastor Fábio, que ele agora fecha e devolve. Ele fecha e devolve, porque aquilo que não é meu volta para quem tem direito. Quer 2023 abençoado? Tira da tua vida aquilo que prende ela. Ele mandará calar. Eu vou repetir: quer que o 2023 seja 2023 abençoado? Devolve para quem tem direito e viva com a profecia que é o direito de Deus sobre a tua vida. O texto vai dizer que ele diz assim: ó, hoje se cumpriu em minha vida esta escritura. Pega isso aqui. Quando você revela quem você é, você descobre quem são as pessoas. Ele descobriu que nem todo amigo era amigo. Às vezes tem amigo disfarçado, inimigo disfarçado de amigo. O verso 28, já fechando o capítulo 4 de Lucas, diz assim: e todos se encheram de ira. O verso de número 29 diz: e levantando ele, o levaram para o cume do monte. E o verso 30 com a mão levantada. E ele passou pelo meio deles. É só ela levantou porque entendeu. E ele passou pelo meio deles. Pelo meio de quem? Quem queria matar não enxergou. Quem queria parar não enxergou. Quem queria travar não enxergou. Porque aquele que habita no esconderijo, pegou? A sombra do Onipotente descansará. Então eu vou profetizar. O diabo até quer matar quem está na tua casa, mas por causa do teu joelho tem sombra guardando. O inimigo quer até parar o teu casamento, mas por causa do teu joelho tem sombra guardando. Então levanta a mão que é profético. Você vai passar no meio dos inimigos, o inimigo não vai te enxergar. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Pega isso aqui pelo teu profeta, olha para cá. É Deus dizendo: ó, eu vou deixar você ver a desgraça, mas a desgraça não te alcança. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Diga para o seu irmão: é Deus que está escondendo. Mas está preso, é Deus que está escondendo. Mas está na cama, é Deus que está escondendo. Mas está no hospital, é Deus que está escondendo. Não quer entender como Deus trabalha, mas espera o resultado. Diga para ele: você não precisa entender não, você precisa receber. Presta atenção. Deus disse para Elias: vai para o ribeiro, porque eu dei ordem aos corvos. Se Elias fosse crente do século 21, versão Elias atual, mas corvo, podia ser empresário. Quem olha para o veículo não goza do resultado. Diga para o seu irmão: Deus não revela quem Ele é, mas o que Ele faz revela o que Ele é.
Ele não entendeu, diga: Deus não revela quem Ele é, mas o que Ele faz revela quem Ele é. Pedro, joga o quê? A rede. Não estou entendendo, não é para entender, é para obedecer. Puxa, tem peixe, é o Senhor, porque o resultado define quem governa a tua casa. Para de dar resposta quando é hora de mostrar resultado. Diga para o irmão: para de dar resposta quando é tempo de mostrar resultado. E aí no capítulo 30, vai dizer que ele entra em Cafarnaum. Capítulo 4 de Lucas, verso 30. Desceu Cafarnaum. Pastor, por que ele desce Cafarnaum? Eu te explico. Se você pegar Gênesis 49, versículo 13, eu disse qual texto? Isso, para ver se está ligado. Gênesis 49, 13. Jacó é o patriarca. Ele vai chamar o seu filho Zebulon. Quem está comigo aqui, diga amém. E vai declarar sobre Zebulon isso aqui que eu declaro sobre a tua vida. Zebulon, tu és um porco, e tu habitarás no porco. O que Jacó está dizendo? Tu é âncora. O que é isso? Você ajuda, mas não é ajudado. Você abençoa, mas não é abençoado. Por que só eu faço? Porque quem nasceu para ser âncora não depende de alguém para ajudar. Depende de Deus para prover. Estou profetizando. Abraão, eu o abençoarei. Não é empresa, não é empresário, não é político. A tua bênção é exclusiva. Então para de procurar em homens aquilo que só Deus pode fazer sobre a tua vida. Declara para Deus, para de procurar em pessoas aquilo que só Deus pode fazer sobre a tua vida. Segunda coisa que Jacó está falando para ele: tu és um porto. Repete comigo: porto. Âncora. E habitarás no porto. O que ele está dizendo? Não aceite estar num lugar que não ative aquilo que você nasceu para ser. Deixa eu beber minha água aí para você entender esse rolo. Diga para o seu irmão: lugares ativam e lugares abortam. Dr. Mike Murdock diz: vá a lugares que você é celebrado. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10: se tiver paz, entre. Se não tiver... Você sabe o que Deus está nos mostrando aqui? Que dependendo de com quem você se relaciona, ou você voa, ou a tua asa quebra. Então pega aqui, profeta, bota para fora da tua vida. Quem está colocando a promessa para fora dela, diga para os irmãos, olha no olho dele e fala: bota para fora da tua vida. Quem está colocando a promessa para fora dela. A gente tem medo de viver o evangelho pleno. Mateus capítulo 15, versículo 1. Fariseu e escriba estão criticando Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 21. E partindo de Jesus. Ou seja, Jesus está me ensinando um princípio: sai de lugares problemáticos e vai para lugares proféticos. Você está perdendo tempo com quem não te responde? Deixa eu liberar algo da psicanálise para a tua vida. Bloqueia e economiza emoção. Diga para o irmão: porque quem te honra te prioriza. Eu vou repetir: quem te honra te prioriza. Capítulo 15 de Lucas: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, ao perceber que uma delas se perde, acende a luz, varre a casa e busca, e encontrando, convoca. Pega que é profeta. No judaísmo, pessoas são celebradas e festas são convocações. Quando ela convoca, a ideia é que ela está enviando alguém de casa em casa, dizendo: vou fazer um culto, você está dentro. Vou fazer festa, você está dentro. E qual é a regra? Amigas e vizinhas. O que ela está dizendo? A prioridade é para amigo, a sobra. Então não coloque quem não é prioridade se ele não coloca você como prioridade. Trate o outro no mesmo nível que ele te trata. Isso é bíblico. Mateus capítulo 7, versículo 12. O que queres que o homem vos faça, faça também. Quem está comigo ainda, diga amém. A primeira profecia é Jacó que libera. E a segunda? Isaías 9. Pega que é profético. Quem libera é Jacó. Jacó representa o pai. Fala comigo: pai. Agora é o profeta, Isaías 9. Anos se passam,
Deus coloca o rolo profético na boca de Isaías para declarar aquilo que o pai profetizou. Técnica profética? O que o pai declarou sobre a tua vida, ele vai levantar profeta para confirmar. Alguém já pegou ali? Eu vou repetir. Aquilo que o pai declarou lá atrás sobre a tua vida, ele vai levantar profetas para declarar. Está de pé. Vai acontecer. Eu vou fazer. Eu vou entregar. Eu vou gerar. Não olha para a circunstância. Olha para o propósito, irmão. E aí agora, no capítulo 4 de Marcos, versículo 1, o texto é assim, ó, e outra vez voltou a ensinar. Versículo 2 do capítulo 4, e a multidão se aproximou. Aqui começa o contexto, porque ele tem que ser expulso de Nazaré, para entrar em Cafarnaum, para se cumprir duas profecias. Jacó é a primeira profecia, Isaías a segunda, e agora ele está em Cafarnaum. O que ele está fazendo em Cafarnaum? Ele está expulso de Nazaré para começar o ministério em Cafarnaum. Aí o capítulo 4 é o início disso. E outra vez voltou a ensinar. E a multidão voltou. Técnica profética? Quando você for eficiente naquilo que você tem, você não corre atrás das pessoas. Pastor, por que Deus não me bota no banco? Você não sabe fazer conta. Por que eu não passo no concurso público? Porque você fica mais tempo na rede social do que estudando. Então quem está atrasando a tua bênção é a procrastinação. Ao invés de você investir para depois gozar, você quer gozar para depois investir. Deixa eu olhar para a sua cara. Diga para o seu irmão, tempo é a única moeda que não perde valor. Mas quem não sabe usar, desvaloriza. Tá pegando aí ou não? Então ele voltou a fazer o que ele sempre fazia. Agora no 4:35, o texto é assim, ó, e sendo tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. O capítulo 5, versículo 1 diz, e chegaram, repete comigo, chegaram. Pega isso aqui. Ninguém chega sozinho. Olha o verbo, chegaram. Porque a Bíblia não está querendo dizer que Jesus chegou, ou que Pedro chegou, ou que João chegou. Ele está dizendo, todos chegaram no mesmo nível. Pega que é profético. Esse ano ninguém fica para trás. Se você levantava as duas mãos, esse ano ninguém fica para trás. Eu vou repetir. Esse ano ninguém fica para trás. Aonde você chegar, alguém vai chegar juntinho. Aonde você prosperar, alguém vai prosperar juntinho. Diga para o seu irmão, se você não orar, eu oro. Se você não jejumar, eu jejuo. Mas esse ano ninguém fica para trás. Diga para ele, esse ano ninguém fica para trás. Eu empresto boca para orar, joelho para dobrar, voz para profetizar, mas esse ano ninguém fica para trás. Deixa Deus tomar sua boca aí por alguns minutos. Deixa Deus pegar você aí. Deixa Deus pegar essa profecia. Esse ano ninguém fica para trás. Todos chegarão no mesmo nível. Pastor, por que todos chegaram junto? É simples. Porque quando é reino, não é individual, é coletivo, irmão. Deus nunca vai fazer por você, para você não fazer por alguém, porque o reino, aleluia, é derramar. Então pega profético. Se você aprender a compartilhar, Deus vai derramar. João capítulo 6, versículo 10, o texto diz que Jesus pegou os pães, coletivo, rei. Agora, olha a sequência, pastor Fábio. Ele pega o pão, ele ergue o pão e ele agradece. E depois ele parte. Se você ler o texto todo, Filipe diz assim, ó, Senhor, está aqui um rapaz, do grego paidarion, escravo, que vem de paidos, criança. Então alguém
sem poder monetário. Alguém vai dizer: achei aqui um rapaz que tem 5 pães. Quantos pães? E 2 peixinhos. O que isso representa para tanta gente? O texto de João diz que o pão era de cevada. Grava isso aqui. Judeu não come pão de cevada. Judeu come pão de trigo. As cevadas só são utilizadas nas crises. Então Jesus manda alguém procurar pão. Ninguém acha pão. E quem acha pão, o pão não tem validade para quem é judeu. Aí no versículo 10 do capítulo 6, Jesus coloca todo mundo sentado. Diga comigo, todo mundo sentado. Porque a desordem promove bagunça, mas a ordem promove o profético. Aleluia. Eu vou repetir. A desordem promove bagunça, mas a ordem, o profético. Ezequiel, pode reviver? Não sei. Tu sabe. Eu vou te dar a senha. Profetiza. Quando ele profetizou, o que estava em desordem voltou para o seu lugar. Vem aqui, profético. A tua boca organiza o cenário. Diga para o a tua boca organiza o cenário. Meus filhos não serão diaconos, serão profetas. Meu casamento não vai ser destruído, será referencial. Minha casa não será casa de traficante, será casa de advogado. História de profeta. Pastor Fábio, estou profetizando. 2023, alguém vai dizer assim: não, amanhã eu vou no médico, meu sobrinho. Depois vou ao advogado, minha sobrinha. Depois vou ao banco, é meu filho. Pega na sua casa. Deus vai transformar a desordem em ordem para gerar um profético. Diga comigo: minha casa é casa de excelência. Ele é mandado a calar. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Versículo 1 do capítulo 5. E chegaram do outro lado. Verso 21, já caminhando para a gente terminar a mensagem. E passando Jesus outra vez. Olha aqui a estrutura de Marcos. E passando Jesus outra vez. Por que ele está mostrando isso aqui? Porque ele é expulso, ele chega, ele volta, ele vai para o outro lado e agora está do lado leste. Quem está comigo ainda, diga amém. Agora Marcos começa dizendo o seguinte: e passamos Jesus outra vez. Eu quero falar aqui pelo menos 4 princípios para que esse ano o profetismo alcance a tua vida. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Primeiro está aqui: e passando outra vez, volte a ser quem você era. Que o céu volta a responder como respondia. Diga para o seu vizinho: volte a ser quem você era. Pastor, me explica melhor. Eu te explico. Tem gente que está aqui me ouvindo que antes do culto começar estava de joelho orando e o céu estava derramando sobre a vida dele. Agora ele só é ativado se tiver um louvor. Volte a ser quem você era, que o céu volta a responder como respondia. Tem gente que está me ouvindo aqui que ele olha mais o zap no culto do que olha para o dono do culto abençoando ele. É pecado ter zap? Claro que não. Mas se você desfoca de quem te abençoa, a bênção vai para quem está focado. Diga para você, irmão: não deixa as distrações tirar o resultado. Diga: não deixa as distrações tirar o resultado. E passando Jesus outra vez. Primeiro princípio para que esse ano seja profético, não só janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Quem quer? Volte a fazer tudo de novo. Diga para ele: volta a fazer tudo de novo. Sansão, quando está preso, Sansão ele está preso porque ele era um bobo da corte. Só que tem uma profecia sobre Sansão. Ele reconhece ali, que se ele voltar a ser quem ele era, Deus volta a responder. A oração dele é pequena. A frase é essa: Senhor, faz de novo. Faz de novo. Deixa essa essência de pegar, meu filho. Faz de novo. O cabelo dele começa a crescer. A força volta. E no último momento da sua vida, ele é mais guerreiro que em toda a sua vida. Pega meu profético. O teu final vai anular a sua. Aí eu não vou falar um negócio aqui, mas vai gravando. Não posso falar.
Pode falar? O seu final vai anular suas tolices para alguém entender que a profecia que Deus te fez, ela vai contigo até o arrebatamento. Onde eu sei quem você era, o seu pai vai fazer como eu fazia. Segundo princípio. Passamos Jesus outra vez num barco. Fala comigo, barco. O que significa barco? Fala comigo. Recursos disponíveis. A gente está esperando Deus vir com um trovão, profetismo. Mas olha Moisés, com 80 anos de idade, atravessando o deserto, capítulo 3 de Êxodo, ele vê uma sarça. Ele vê uma? Os rabinos vão dizer que essa sarça, a madeira dela era tão ruim que não servia nem para carpintaria. Aonde Deus se manifestou? Então o problema não está em Deus, o problema está na sua visão. Moisés olha e falou: me virarei para lá e virei esta visão melhor. Quando ele chegou perto, a sarça sai de cena e a voz entra. Levanta a mão que é profético. Quando você valorizar os recursos disponíveis, Deus manifesta o sobrenatural. Vou repetir: quando você valorizar as coisas simples, Deus manifesta o sobrenatural. Primeiro, volte a ser quem você era. Segundo, usa o que você tem. Terceiro, para o outro lado, para o outro. Pega isso aqui que é profético. O que o Marcos está mostrando? Que Jesus está focado. Então diga para o seu irmão: foca no foco. Diga de novo: foca no foco. Porque quem se desfoca de onde quer chegar, se enrola no meio do processo. Foca no foco. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Olha o verbo, ficaram. Paulo dizendo: eu não vou deixar 2022 atrapalhar 2023. Então o que é de 2022 fica no passado. E eu vou focar em 2024. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o... Com todo respeito e carinho, pega a mão dele agora, por favor. Levanta a mão dele. Essa vai para ele. Levanta bem alto. E diga para ele: se desfoca do que te atrapalha. E se foca naquilo que te ajuda. Mais uma vez, diga: se desfoca daquilo que te atrapalha. E se foca naquilo que te ajuda. Diga para ele: deixa no passado o que é passado. Viva o presente. Mas celebra porque o futuro está nas mãos de Deus. Posso profetizar? 2021 atrapalhou 2022, mas 2022 não vai atrapalhar 2023. Esse ano você vai viver o que os anos todos da sua vida para trás não viveu. Então deixa no passado o que é passado. Viva o presente, mas celebra o futuro. Quase vai. Eu já ouço o barulho de uma abundante. Ele mandará calar, ele mandará. Ele mandará calar. Ele mandará. Jesus, Marcos está dizendo para o outro lado. Verso seguinte, eu leio para fechar, porque a leitura faz você entender o contexto. E olha o que diz aqui, ó, verso 22. E eis que chegou ali, e eis que chegou a... Quarta coisa, aprenda a chegar sem atrapalhar quem já chegou, irmão. Vou falar de culto. Você está no culto adorando. Chega alguém todo espaçoso, desliga você, atrapalha o seu culto. Diga ao seu irmão: aprenda a chegar sem atrapalhar quem chegou. Você está aqui comigo ou não? Já percebeu que tem gente que entra para ser bênção, mas tem gente que entra para ser tralha? Depois que entrou na tua vida, atrapalhou tudo. E o que você tem que fazer? Bota para fora. As más companhias corrompem os bons. Verso 22. E eis que chegou ali um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Agora olha a sequência aqui, ó, pra gente fechar. E vendo-o, peraí. Vendo-o, vamos lá.
Capítulo 4, Jesus está pregando, a multidão está. Capítulo 4, 35, ele vai para o outro lado. A multidão não vai, porque não tem barco para todo mundo. Só que se você pegar o contexto, pastor Fábio, João, o texto diz que eles vão por volta. Ou seja, qual é o princípio? Quem tem barco chega, mas quem tem canela de disposição também chega. Vou repetir. Jesus deu ordem para os discípulos, mas a multidão falou, já que ele vai... Quando Jesus chega do outro lado, o texto diz que a multidão já estava. Quem chegou depois? Jesus e os discípulos. E no final, fala comigo, Jairo. O verso 22 diz que Jairo chega e vendo-o. O que Jairo viu? O grego, a visão no grego, olhar no grego e no hebraico, dá uma ideia de fazer uma análise. Aintove, olho bom. Aintorá, ainhará, olho mau. Mateus vai dizer, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. Então a crise não está no ambiente, está na visão. Vou repetir, a crise não está no ambiente, está na visão. A mulher, a viúva lá do azeite, ela falou, ó, os credores levaram os meus filhos. Ela está dizendo que tem dívida. O profeta olha para ela e fala assim, me declara hoje que tem em casa. Peraí, ela acabou de dizer, eu tenho dívida, tenho luto. Me declara hoje. O que está querendo dizer? Você está trazendo o processo. E o propósito? O filho está morto? Ah, mas está na droga, mas morreu? O marido é cachaceiro, mas está morto? Quantas mães queriam pegar pelo menos seu filho? Dilacerado pelo crack, para beijar e não tem. Você está reclamando do seu filho. Enquanto a vida... Bota a mão naquele garoto e fala, tu vai ser tudo aquilo que Deus profetizou. Você está entendendo ou não? Jairo chegou depois, mas ele está analisando. O que ele está analisando? E prostrando a seus pés. Olha o verso 24. Repete após mim. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Espera aí. Vamos fechar aqui. Fica em pé. Foca aqui, não desfoca não. É o principal agora. Você vai celebrar comigo em pé. Eu pergunto, você repete. Quem chegou primeiro? Fala, multidão. Nós lemos. Quem chegou depois? Fala, Jesus. No bar. E no final? Fala, Jairo. Agora a pergunta que eu faço. Como é que alguém chega no final e sai na frente? Quem quer ouvir, diga amém. Mateus capítulo 4, versículo 19. Jesus ensinando e chegou um chefe que o adorou. Marcos não diz da adoração. Mateus diz. Então Jairo está me ensinando um princípio. Alguém quer Jesus pela cura. Eu também quero. Alguém quer Jesus pelo milagre. Eu também quero. Alguém quer Jesus pela multiplicação. Eu também quero. Só que entendi o seguinte. Minha filha está à beira da morte. Não está morta. Então se eu entregar aqui a adoração, ele vai lá e resolve o processo. Levanta as tuas mãos. O que você deixa aqui, define o resultado lá. É por isso que eu coloquei você de pé. O que você entrega aqui, define como é que o resultado acontece na tua casa. Antes do culto acabar, perca a escova, mas não perca a adoração. Perca a maquiagem, mas não perca a adoração. Saia daqui suada, mas não saia daqui vazio. Uma coisa pedirei e a buscarei para que eu possa adorar na casa do Senhor e contemplar a beleza da sua formosura. Ô irmão, olha para mim. A filha está à beira da morte, mas o pai está aos pés dele dizendo, eu não preciso que o Senhor faça para liberar o que o Senhor precisa. Eu libero o que o Senhor precisa para o Senhor fazer aquilo que eu quero. Define o teu resultado. Você não tem livre. Define o teu resultado. Por isso tem gente que está um ano cultuando tem resposta. Tem gente que entrou um mês. Deus já viu. Deus já fez. Por quê? Porque o que você oferece define o que você leva para casa. Verso 24, pega ele profético.
Jairo está adorando e a multidão está apertando. Aí o texto diz assim, ó, e foi com ele. Agora, quem vai na frente? Fala comigo, Jairo. Quem segue Jairo fala, Jesus. E a multidão lá atrás, então olha o que eu vou falar para ele. Quem não te priorizou 2022, bota para trás 2023. Ela mandará calar. Escuta! Verso 35, pastor Fábio. O texto diz que enquanto ele estava adorando, enquanto ele estava adorando, vieram alguém da sua casa e disse: para, a sua filha está morta. O verso 36, o Jesus olha para Jairo, na mesma sequência, são duas vozes, presta atenção, a voz da negatividade está vindo de casa, a voz de Jesus é da direção. Olha que o irmão diga para ele, se desfoca de quem é eco, se foca em quem é voz. Eco faz barulho, mas quem é voz da direção. Você está ouvindo muita gente que não tem formação terapêutica, não é psicólogo, não é psicanalista. Ô, irmão, só tem 3 pessoas que você tem que ouvir: pastor, porque tem direção espiritual, terapeuta, psicólogo, psicanalista. Se não é um desses ou alguém referencial, bloqueia. Jairo está adorando, alguém fala: para! Morreu! Jesus olha para Jairo e fala assim, ó, no grego, Ecrasen, gritou: Jairo, não temas. Sabe o que está dizendo? Não ouve quem está vindo do processo, ouve quem está no ambiente do propósito. Vem para cá, pastor Fábio. Posso profetizar? Deus vai ajustar o teu tímpano para começar a ouvir quem é referencial esse ano. As coisas negativas não vão tirar tua paz mais. É Jesus dizendo: Jairo, não temas. Somente. Pega aquele profeta. Ele está dizendo: Jairo, eu não só libero a palavra, eu vou no processo e entrego a cura sobre a tua vida. Deus nos abençoe nessa noite.